Hoje o nosso tema vai ser o espírita educador. A praxis, a sua formação e o modo de organizar didaticamente alguns ensinos básicos do pensamento espírita. Para podermos trabalhar bem essa questão do educador, precisamos lembrar do substrato filosófico, científico, religioso e artístico do paradigma espírita, que ele deve incorporar à sua vida de educador, a fim de se transformar em um real e potente fonte de inspiração para outras pessoas. Recordamos de início que não há possibilidade interessante, eficaz, de se ensinar aquilo que não se aprendeu. Em outras palavras, o não vivido na tese espírita não tem grande ressonância quando apenas apresentado discursivamente. Por isso que o educador, antes de tudo, é um experimentador da sua própria vivência educativa. Ele próprio é o seu laboratório. Ele próprio é o construtor de experiências significativas que, uma vez assimiladas, podem ser influenciadoras em outras pessoas. Isso lembra um princípio que é da termodinâmica, que o mais aquecido é capaz de aquecer o menos aquecido. Entretanto, aqui há uma diferença, porque o mais aquecido, mais evoluído, não diminui a sua evolução, não perde a sua evolução na medida em que passa a influenciar terceiros. No caso do calor, isto ocorre. Quem tem doação de temperatura ou de calor diminui à medida que o outro se aquece. O que pode acontecer é a necessidade do educador, de vez em quando, reduzir o seu potencial de expressão para se tornar acessível ao educando, que vai ser aquele que recebe a sua influenciação. O segundo aspecto que o educador deve ter em mente é que o educando tem seu ritmo próprio, sua zona proximal de aprendizagem. Isso requer uma aptidão básica, que é a do reconhecimento do estágio evolutivo em que o educando se encontra naquela dimensão que está sendo trabalhada ou na totalidade das suas dimensões, a multidimensionalidade existencial. É preciso, então, que ele tenha esta aptidão de desenvolver estudos da personalidade, quiçá da individualidade do educando, para poder adequar o seu ritmo de influenciação ou de facilitação àquela figura que está ali sendo partícipe desse projeto de aprendizagem. Precisa também recordar que, em decorrência desse fator, é preciso considerar que o outro não é objeto. A relação do educador é de espírito para espírito, pelos seus veículos, evidentemente, mas é de sujeito para sujeito, porque ambos são criação divina, espíritos em ascese evolutiva e precisam, então, desta interação em que o outro é o protagonista da sua própria história evolutiva. Embora possamos influenciá-lo, sensibilizá-lo, não podemos substituí-lo na sua tarefa de autocrescimento, de autoeducação. Um outro aspecto que é fundamental no pensamento do educador e que precisa-se de uma aptidão é a sua capacidade de entender o pensamento espírita na sua totalidade. Totalidade esta que afetam diferentes esferas culturais. Por isso mesmo, ele precisa saber vivenciar, experienciar aspectos filosóficos, aspectos científicos, aspectos religiosos e aspectos artísticos. Não que ele tenha que se transformar num indivíduo de imediato tão complexo, tão rico, que seja capaz de transitar em todas as esferas culturais. Mas não custa ter uma base de pensamento, de reflexão sobre cada uma dessas esferas para poder colocar à disposição
do seu educando essas possibilidades. E isso também tem uma gradação evolutiva na formação do educador. Ele pode ser um veiculador de informações, por exemplo, da ciência, ou da filosofia, ou da arte, ou da religião, utilizando-se do domínio cognitivo. Isso é o básico que ele pode fazer. Mas ele pode criar experimentos que ele vivencie e depois se apliquem na área da ciência, e aí já é uma diferença, porque quando é demonstrado, quando é laboratório, a intensidade da influência é muito maior do que o simples discurso. Ele vai complexificando as suas formas didáticas de atuação à medida que ele desenvolve as suas possibilidades. Um exemplo que não custa, do ponto de vista econômico-social, muito, mas custa do ponto de vista de aptidão e de aprendizagem, é o indivíduo aprender filosofia. Nós dizemos que o Espiritismo tem no frontispício do Livro dos Espíritos um título, Filosofia Espiritualista. Pois bem, essa filosofia espiritualista implica em um filosofar. E nós não estamos acostumados a filosofar. Nós estamos acostumados a reproduzir a filosofia dos outros. E no caso, a filosofia dos espíritos, que à época codificaram a obra com Kardec. Mas isso não é o bastante. É preciso que a gente desenvolva a qualidade do filosofar, do perquirir, do indagar, do buscar, a partir da experiência filosófica, novos saberes, novas percepções, novas ensanchas de aprendizagem, e não somente usando uma faculdade que é a razão, porque nós sabemos que existem filosofias que nascem da intuição. Na mesma ordem, na área da religião, não se trata de ensinar religião discurso, pura e simplesmente. É a vivência da experiência fideística. Existem várias maneiras de se trabalhar esta vivência. Por isso mesmo, você pode partir daquilo que é o imediato da pessoa, o possível da pessoa, e ir graduando esta atuação a partir também de experiências vividas. É bom lembrar que nós partimos na evolução do simples para o complexo, do ignorante para o sábio. Assim também na nossa pretensão de ser educador, precisamos reconhecer estas gradações. Daí o conceito evolucionista espírita ser fundamental nas escolhas que vamos fazer em termos de atuação na vida pedagógica. Precisamos ter clareza sobre o que é mais evoluído numa gradação, superando, inclusive, aquela noção de julgamento, isto é mal, isto é bom, não, porque cada uma das experiências, elas têm um nível evolutivo em que podem se apresentar, e por isso mesmo tem essa capacidade de ser colocada à disposição de quem se encontra nesse nível de evolução. Esse é um parâmetro básico no planejamento das nossas atividades. Mas, além disso, nós precisamos estar atentos à nossa gnose. A nossa gnose é bem mais complexa do que a laica, a materialista, porque nós sabemos que o processo de real aprendizagem é um processo de transformismo evolutivo. E a percepção de necessidade evolutiva como primeiro passo pode se dar de várias maneiras, assim como também as técnicas de autotransformação. Não basta conhecer conteúdos, não, isso não é o bastante. É preciso identificar esses ritmos evolutivos nas próprias capacidades de ensino-aprendizagem. Então, nós podemos dizer o seguinte: alguns podem, inicialmente, e é o mais habitual, começar com a técnica da transmissão, da exposição. Nós falamos sobre o assunto. É claro que aquilo vai, para o educando, ser recebido de várias formas. Pode ser uma mera junção de palavras, palavras que têm um significado, que têm um envolvimento emocional, valorativo. Quer dizer, o discurso, ele sai, mas o receptor é fundamental para verificar a validade, a pertinência e, principalmente, a adequação
para aquele nível de maturação. Mas temos aí uma maneira de perceber como é esse ato educativo, pela pura e simples exposição, o que ainda é muito comum nos arraiais espíritas. Mas há uma segunda etapa em que nós podemos imaginar que o nosso trabalho não é exatamente de dizer o que ou o como, mas de criar situações estimuladoras para desenvolver as qualidades de percepção do próprio educando. No caso, aprendizagens aí de natureza comportamental, de mudança de intencionalidade, e por aí vai. Então, nós precisamos agora ultrapassar essa situação inicial de transmissão para criar circunstâncias facilitadoras do despertar, lembrando que educação é edução, fazer aflorar aquilo ali. Então, nós criaremos situações de estímulos para que apareçam respostas, e essas respostas, a pouco e pouco, se transformem em esforços de autorrealização e depois em atividades subconscientes, como hábitos, condicionamentos e equivalentes. Isso nós precisamos fazer quando vamos estudar e ensinar o pensamento espírita. Reparem que isso é um outro nível de complexidade, né, em termos de pedagogia e de gnose, né? Mas nós podemos imaginar em situações em que estaremos muito mais facilitando o processo de protagonismo das pessoas na sua dinâmica evolutiva. Aí nós precisamos ter muito mais escuta qualificada, nós precisamos ouvir no sentido acústico espiritual, a psique das pessoas, para criar os ambientes que sejam facilitadores da expressão do indivíduo. Aí já não teremos uma diretividade, como na situação anterior, de tender a construir um certo tipo de comportamento ou estimular um certo tipo de hábito. Aqui é deixar mesmo mais claramente aflorar o indivíduo como pessoa, criando condições de autogestão. Aí nós passamos a ter uma certa facilitação do processo de crescimento autonômico, superando a heteronomia dos processos anteriores. Ora, quando nós fizermos esse tipo de atividade, evidentemente que teremos que ter a habilidade, a aptidão de acolher o que vem, no ritmo que vem, nas possibilidades que vem, porque é uma forma de receber a expressividade, a espontaneidade evolutiva daquele educando sobre a nossa égide naquele momento. Aí nós seremos muito mais sujeitos, aprendizes mutuamente, do que propriamente educadores e discípulos ou discentes nesse tipo de situação. Mas essa mesma atitude de autopercepção, de protagonismo da sua própria construção do saber, e por aí vai, ela pode ficar centrada somente no indivíduo. E isso pode ser ampliado na medida em que nós percebemos que é possível introduzir um outro domínio, que é o domínio do ser no mundo. A pessoa se sentir partícipe de uma totalidade maior, e com isso aí, as suas reflexões, a sua busca de conhecimento, a sua experiência de aprendizagem, agora envolve o mundo e vários ritmos evolutivos que ele pode perceber e ampliar a sua visão. É o que Leon Denis chama de desenvolvimento da sua própria consciência. É a capacidade de elastecer a sua sensibilidade perceptiva e aí incluir o mundo nessas vivências de integração e de descoberta do próprio saber. Ora, com esses elementos básicos, nós podemos ainda pensar algo mais, que a nossa complexidade vai chegar ao estágio de incluir no mundo a noção de interexistencialidade, de palingênese, e o mundo fica muito mais rico, muito mais complexo. Por isso mesmo, precisamos agora de abordagens que envolvem faculdades que usualmente não estamos trabalhando. Faculdades psíquicas, anímicas, mediúnicas, ultrafônicas, para esta vivência
muito mais plena, muito mais rica de totalidade. Mas isso é possível através dos nossos trabalhos pedagógicos, desenvolvermos a consciência, pelo menos, da possibilidade de se ter consciência muito mais ampla do que usualmente estamos fazendo. Olhem que isto é uma gradação bastante complexa, bastante rica, melhor dizendo, porque permite imaginar uma série de possibilidades técnicas na hora de fazermos os nossos programas didáticos, os nossos projetos de natureza educacional. Visto, então, essas qualidades que o educador precisa desenvolver, vale ainda ressaltar que algo inicial é ensinar conteúdos. Isso é assim, isso é de outro jeito. Isso vale na área da matemática, vale na área da língua. Mas agora nós estamos trabalhando com algo muito mais vasto, que é aprender aptidões, né? Inclusive, aprender a aprender aptidões. Então, já há uma profundidade maior naquilo que nós vamos fazer. E mais importante do que a colocação do produto é descobrir quais são os caminhos que fazem alguém ser criativo para realizar o produto. Abrindo um parêntese para exemplificar isso, quando eu fui aluno do mestrado na Universidade Federal da Bahia, perguntaram-me qual era a minha expectativa da disciplina, que era a metodologia da pesquisa científica com história da ciência, e eu respondi para a professora que eu vim ali para querer aprender a qualidade de ser inventor. Porque as invenções que os outros tinham feito, eu lia nos livros, lia nas atividades comuns do grupo de trabalho, mas eu gostaria que ela fizesse um curso que nos tornássemos criativos, inventores. E ela claramente definiu que o curso não tinha esse objetivo, porque a capacidade inventiva não era partícipe do grau de mestrado. Mas essa ideia eu continuo achando que é muito interessante. Não basta que as pessoas saibam o que já existe, é preciso que elas desenvolvam aptidões de descobrir os passos subsequentes da evolução, que são ainda vastos, grandiosos, à espera de pioneiros que desbravem esse tipo de realidade. Vale ressaltar ainda que o nosso projeto, o nosso objetivo, em que pese ter singularidades, especificidades relativas ao momento evolutivo da educando, ela não pode estar desconectada do processo geral de ascese. Educação é evolução, e a ascese é muito mais vasta do que o projeto pedagógico imediato. A ascese significa toda a expressividade da potência divina que nós somos e que já passamos por vários reinos da natureza e estamos marchando para a plenitude da totalidade. É preciso que haja um olhar para a plenitude e, ao mesmo tempo, um caminhar na realidade cotidiana. Essa conexão precisa ser sutilmente bem trabalhada para que haja mais efetividade do processo. Quando estamos na linha diretriz da ascese, de modo geral, nós teremos aportes energéticos, psíquicos, inspiracionais, muito mais ricos que se nos desviarmos desse caminho. E a cada um nós poderemos oferecer aquilo que lhe é pertinente para a sua dinâmica evolutiva. Ora, esse é o primeiro grande passo da formação do educador. Ter em mente essas características e criar espaços próprios para o seu desenvolvimento. O segundo passo, que é muito comum, é a pessoa se perceber na didática. E aí vale a pena recordar que existe também uma gradação desta autopercepção na didática. Nos arraiais pedagógicos, de um modo geral, verificamos que alguns estão centrados nas técnicas que aprendem. Técnicas de ensino-aprendizagem, cada vez mais metodologias ativas, cada vez mais atividades envolvendo o aluno, o que é uma grande mudança comparado com o tempo passado, quando a técnica basicamente era exposição, transmissão. É uma influência, talvez,
do velho empirismo inglês, John Locke falando que o educando é uma tábula rasa e lá a gente vai depositar a nossa sabedoria universal, a partir, é claro, ele defendia isso, da própria experimentação. Mas o outro é uma tábula rasa. Nós mudamos isso com o tempo, verificamos que não há passivos, mesmo quando estão calados, as pessoas estão em atividade mental, atividade psíquica, emocional, de modo geral, e isso não é suficiente para a nossa estratégia. Mas mesmo dominando a multiplicidade de técnicas que são em número bastante grande, ainda assim pode ser que a gente se ocupe da técnica e não do educando. Então, teremos aqui o educador centrado na técnica. E, como boa parte das técnicas que nós dominamos são ligadas ao pensamento materialista, a nossa técnica influi nos resultados que nós queremos, porque elas têm a sua capacidade de ingerência na estimulação, ou na facilitação, ou na transmissão do próprio saber. Mas há um outro facilitador que vai ser centrado na pessoa. Então, ele vai verificar realmente como ela se encontra. Usualmente, esse centrado na pessoa olha aspectos visíveis, culturais, econômicos, sociais, de aprendizagem prévia, de momento biológico. É assim que a gente trabalha no usual dos saberes quando são centrados na pessoa. E já se propõe um certo grau de liberdade, de expressão, de criatividade, mas sempre no âmbito da pessoa tradicional. Aqui temos que ampliar essa noção de pessoa. A pessoa é espírito, tem bagagem palingenésica, evolutiva, interexistencial, e o tratamento não pode ser idêntico aos que negam esse tipo de possibilidade paranormal, parafísica, seja lá como for o nome que se lhe dê. Então, precisamos pensar na pessoa na sua integralidade. Isso me lembra a ideia de que essa integralidade exige compreender o que é corpo físico, o que é perispírito, suas diferentes camadas existenciais, o mundo astral, o mundo mental, outras possibilidades adiante desses mundos que já estão sendo citados na literatura espírita. Então, nós precisamos entender essa multidimensionalidade muito mais vastamente do que o modelo biológico e histórico que nós trabalhamos. E, além do mais, temos que olhar todo o trabalho palingenésico que o indivíduo está fazendo, porque as memórias ancestrais vão ser a base psíquica, a base evolutiva para irmos adiante nesse processo pedagógico. Bom, com isso aí, nós podemos imaginar que o centrado na pessoa é muito mais vasto do que o que os humanistas, de um modo geral, são capazes de fazer e de falar. Mas vamos mais adiante. Chega um momento que a gente não vai se centrar na pessoa enquanto pessoa, porque a própria pessoa vai ser vista como parte de um algo maior. Lembrar que na tese espírita nós somos decorrentes de uma certa fragmentação, se podemos usar essa palavra, do princípio inteligente universal. E o princípio inteligente universal, que é a primeira criação, a criação real divina, ele é um. Né? Então, nós podemos ser centrados na totalidade, do qual as pessoas, os espíritos que nós somos, fazemos parte dessa totalidade. Então, aí teremos que nos centrar muito mais na teleologia, no nosso finalismo, na nossa compreensão cósmica de totalidade, em suma, num modelo teocêntrico de percepção da realidade, e, a partir daí, sermos capazes de agregar aos nossas práticas pedagógicas esta visão de mundo, essa visão de criação e esta visão de cuidado com o outro e com o seu próprio processo evolutivo. Aí as técnicas têm que ser caracteristicamente fora do âmbito da consciência normal, fora do âmbito dos 5 sentidos, para que os outros possam acordar para possibilidades novas de aprendizagem. Lembremos que já é da tradição comum, né,
pelo menos em alguns arraiais filosóficos, falar que precisamos desenvolver o olho do espírito, que é muito mais do que o olho da carne, que é sensorial, o olho da mente, que é racional. O olho do espírito transcende a tudo isso. E é nesse sentido que podemos imaginar essa totalidade se apresentando. Agora, com essas ideias em mente, nós precisamos, então, elencar novas possibilidades técnicas. Eu insisto que nada que o materialismo fez é desprezível. Afinal de contas, ele foi necessário na nossa dinâmica evolutiva planetária para se contrapor aos modelos, inclusive, orientais introspectivos, que esqueceram o mundo. Existem duas vertentes que são inversas e que podem ser sintetizadas porque são complementares. Há um lado materialista, que é esse que preserva o mundo e esquece o espírito, mas há um lado espiritualista que preserva o espírito, mas nega o mundo, e ambos são limitados porque não são totalidades inclusivas. Ora, se fôssemos seguir um pensamento dialético, a grande síntese significa o que preserva o espírito e traz o espírito para o mundo para mostrar que o próprio mundo é um espírito em manifestações, em estágios diferenciados e que pode ser influenciado nesse processo de evolução. É o que se chama, em alguns locais, estar no mundo como espírito para divinizar o mundo. Nós precisamos ter ideia disso. Então, na hora das técnicas, não podemos desprezar toda a história pregressa, pedagógica, didática que já temos. Mas não podemos também nos limitar a essas experiências pedagógicas que os livros comuns citam. Por isso que nós elencamos uma série de técnicas que não tem, assim, digamos, um referendo acadêmico, mas que fazem parte de várias experiências evolutivas que já foram narradas. Por exemplo, vamos recordar que podemos fazer usar técnicas sobre a forma de estações. Né? Estações são locais de passagem em que as pessoas aprendem, vivenciam, experienciam das mais variadas formas um projeto de estimulação e de transformação. Nós já fizemos isso num determinado encontro de confraternização de juventudes espíritas, em que fazíamos o ciclo paligenésico, isto é, desde a vida física, depois a estação da morte, a vivência dos primeiros momentos no mundo espiritual, depois uma permanência de aprendizagem, planejamento reencarnatório, reencarnação e chegada novamente ao mundo. Essa técnica de estações permite você individualizar certos momentos. Né? E é claro que cada pessoa vai viver a experiência de forma diferente, conforme o seu estágio evolutivo. Mas é claro também que, como era um grupo selecionado, um grupo de confraternização de juventudes, que é uma seleção dos experimentadores na juventude, a gente tinha uma certa homogeneidade, ou pelo menos a heterogeneidade não era intensa, porque não tem o substrato filosófico que permitiria esse tipo de situação. Né? Nós podemos fazer também técnicas regressivas em certos momentos, em certos ambientes, é possível se trabalhar nisso, né? Técnica regressiva para o autoconhecimento. Mas antes dela, nós podemos fazer, por exemplo, um inventário palingenésico, inventário reencarnatório nosso, com a consciência de vigília e com a introspecção. Podemos verificar como estamos, quais são as nossas tendências mais intensas, as nossas aptidões, porque este é o nosso rico patrimônio construído em vidas passadas, pelo que nós percebemos na atualidade. Uns têm extrema facilidade para isso, para aquilo, para falar, para escrever, para pintar, para pensar, para fazer política, para orar. Em suma, nós fazemos um inventário do estado atual. E, ao mesmo tempo, somos capazes, numa técnica de devaneio, ir para o futuro próximo evolutivo. E aí delinear
qual é o nosso objetivo da encarnação. Isso no domínio afetivo é muito interessante, porque vamos descobrir como está a nossa amorosidade, como estão os nossos vínculos relacionais, como estamos trabalhando nesse momento experiências que foram gravadas no passado, né? Nessa área afetiva, então, temos uma riqueza imensa para fazer esse inventário palingenésico. Mais uma vez, usando o devaneio, podemos usar algum tipo de indução, de introspecção, e mais adiante, se for compatível com o grupo e com a possibilidade, usarmos técnicas, inclusive, de autopercepção do passado, via indução leve da volta no tempo e da volta no espaço. Isso já foi muito feito por Ellen Wamba, quando fazia pesquisa sociológica sobre reencarnação. Então, a técnica aí não é comum nos nossos trabalhos materialistas, porque exclui a reencarnação. Nós também podemos fazer técnicas que são ligadas à percepção mediúnica. Nós dizemos que todos somos médiuns. Mas se todos somos médiuns, qual é o estágio da mediunidade? Se esta é uma faculdade emergente, como foram os sentidos no passado no corpo biológico, agora nós precisamos trabalhá-la com novas possibilidades técnicas. E aí existe uma gama de experimentos para saber em que estágio nós estamos. E entre eles está a observação participante do próprio pensamento, para distinguir de início qual é o nosso pensamento, qual é o pensamento de influências espirituais, que de alguma forma nós temos proximidade, e até mesmo qual é o pensamento daquele que vem dos vínculos afetivos. Mas não somente o pensamento, pode ser o sentimento, a tendência volitiva, valorativa, que pode não ser nossa naquele momento. Então, nós vamos distinguir o que é da individualidade, do nosso projeto singular de crescimento, daquilo que é do projeto do mundo e das pessoas que estão no nosso entorno. Para dizermos isto sou eu, isto é minha construção e isto é influência do meio que eu posso lidar de forma diferente. E é claro que desenvolvendo essa tecnologia psíquica, em primeiro lugar, nós estaremos também nos possibilitando a desenvolver outras tecnologias espirituais de percepção do mundo espiritual, percepções anímicas, que são as mais variadas, que podem ser testadas, que podem ser frutos, ou melhor, vividas em laboratórios psíquicos nossos, perspectivas de interação mente-matéria. Nós podemos fazer isso, e aí já estamos entrando num capítulo muito especial de trabalhar a dimensão anímica e mediúnica na multidimensionalidade de um modo geral. Vocês veem que são possibilidades nossas que não vão ser encontradas sem esta base filosófica ou paradigmática que nós estamos adotando. Ora, nós podemos ter técnicas do tipo encontros espirituais, role-playing, essa palavra talvez não seja comum, porque é em inglês, mas a gente pode trabalhar com as possibilidades de a gente conversar com espíritos, mesmo que a gente não os perceba adequadamente, fazendo papéis duplos, ora o nosso, ora o do outro, com cadeira vazia, em que nós simbolizamos a presença de alguém. E clarividentes, em situações especiais, já viram que o espírito vinha e conversava com a pessoa, mas não no modelo psicofônico tradicional, simplesmente por vias internas, interiores, apareciam respostas às perguntas, às indagações de um modo geral. E é claro que, como nós temos um laboratório mediúnico, também podemos trabalhar esse laboratório nos nossos sistemas de aprendizagem. Eu sei que no nosso meio ainda é centrado na área de saúde todo o nosso esforço de uso da mediunidade. E com razão, pelo fato de que temos uma larga experiência da necessidade humana transexistencial, espiritual, e por isso mesmo os nossos arraiais estão cheios e devem continuar de possibilidades de ajudar os espíritos desencarnados e nos ajudarmos na atuação evolutiva
nas reuniões mediúnicas. Mas esse não é o único espectro de atuação. Nós podemos verificar que há possibilidades pedagógicas, há possibilidades evolutivas, que a mediunidade favorece o despertar de uma consciência supraliminar, que é muito mais abrangente. Aí teremos novas técnicas de desenvolvimento, de organização e, é claro, de processamento dessa dinâmica evolutiva como tal. Ora, tudo isso é para mostrar que há possibilidades de termos o nosso arsenal didático em termos de procedimentos, né, próprio, específico, para dizermos que a prática pedagógica é realmente espírita, né? Isso é, digamos assim, um referencial fundamental. Se nós formos apenas como práticas tradicionais, não teremos esta percepção, não teremos condições de usufruir nem de oferecer para terceiros novos caminhos para a dimensão pedagógica e novas alternativas para o finalismo da própria educação, que está ainda no nosso mundo, centrada na garantia da cidadania e da sobrevivência das pessoas, o que já é alguma coisa, mas não é o nosso universo esperado, o nosso universo desejado. Uma vez dominando essas técnicas, aí nós passamos a trabalhar os nossos projetos realmente educacionais, né? Como fazê-lo? É importante que tomemos dos temas e usemos todas as possibilidades de aprendizagem, verificando naturalmente qual é o grupo, a greia, a comunidade, a clientela que vai usufruir daquilo. Num modelo mais ou menos básico, nós precisamos conhecer o estado que ela se encontra, o estado evolutivo, até de compreensão dos termos, a noção de pessoa, de vida, de objetivo existencial, que todos têm de alguma maneira, para podermos oferecer algumas técnicas como aportes para o seu próprio desenvolvimento. Como cada um está num estágio, é provável que a gente tenha que usar de uma ideia básica do pensamento espírita. Há algo que é da espécie humana, há algo que é do estar humano, de estar numa determinada cultura, né, no caso ocidental a nossa, que pode ser ponto de partida mais ou menos universal. Então, coisas, temas, saberes que podem ser universais, trabalharemos universalmente. Outros já vão sendo mais restritivos, e isso vai fazer com que também criemos restrições ou dediquemos atenções específicas a pequenos grupos, até chegar na singularidade. Eu sempre lembro a experiência do Evangelho, como Jesus lidava com esse tipo de heterogeneidade na grande humanidade que estava ali representada no seu entorno. Quando era para falar o genérico, ele juntava 5.000 pessoas. Mas quando era para mandar pregar seus ensinos, ele só juntou 70. Né? Quando ele quis aprofundar os saberes, ele escolheu 12. Quando ele quis mostrar uma experiência extremamente significativa do ponto de vista do estágio evolutivo que podia expressar no mundo, ele só levou 3. Vocês reparem que é diferente esse tipo de conduta, conforme a possibilidade do saber que ali se encontra. E, para finalizar, dizem que, na hora de ensinar o que era ser crucificado, ficou né? Que por acaso não, por necessidade, foi buscar a mãe, e então Jesus ficou só com ele próprio e os seus 2 companheiros, que não eram os originais, os 2 ladrões. Para mostrar que essas técnicas, esses procedimentos, devem ser ajustados às possibilidades do educando e das suas circunstâncias evolutivas. Não podemos perder de vista esse aspecto. Mas imaginemos o seguinte: vamos fazer agora uma atividade didática e precisamos ensinar ou trabalhar o tema ou fazer uma aprendizagem sobre a questão do que nós somos. O que nós somos? Vejam quantas técnicas podem ser variadas conforme as pessoas. Como nós temos um saber
com 4 dimensões culturais, ou 4 esferas culturais, nós podemos mostrar quem nós somos cientificamente, e aí vai desde o discurso da ciência que nós já temos, espiritual, até o experimento disso. Nós podemos mostrar filosoficamente como é que se concebe o ser enquanto ser no pensamento espírita e como é que podemos desenvolver a faculdade de filosofar para poder chegar a esse ser, e podemos ainda fazer algo do tipo fideístico, que é uma busca pela devoção, uma busca pela fé da compreensão que nós somos, que é uma das características de algumas correntes ditas filosóficas que dizem que a área da religião não cabe ser estudada nem pela filosofia nem pela ciência. No nosso caso, a gente integra tudo. E podemos fazer isso por um devaneio estético, através da música, da poesia, e verificarmos qual é a compreensão que nós já alcançamos sobre nós mesmos, o que somos. Repare que eu disse o que somos. Podemos fazer técnicas de desidentificação para percebermos os nossos veículos e transcendermos estes como tal, até chegarmos à autoconsciência. É claro, isso não é um exercício de 2 horas, isso é um exercício como um percurso de vida que a gente vai aprendendo a experienciar esse tipo de situação. Por isso mesmo, nós podemos enriquecer esse percurso com vários momentos diferenciados em termos de procedimentos como tal. Mas me parece que é importante recordar que precisamos saber como é que vamos agregar tudo isso em várias temáticas. Daí o nosso convite para que a gente possa, ouvintes, aprendentes, construirmos a partir de um texto base várias experiências relativas a esse tipo de abordagem, quer dizer, uma abordagem que vai ser de natureza centrada no ser, portanto, ontológica, mas também no existir, portanto, existencial, mas também centrada em Deus, que é teocêntrica, envolvendo a transdisciplinaridade das esferas culturais do saber, tal como nós aprendemos no pensamento espírita. Vejam a imensa riqueza, mas também a imensa responsabilidade que é o nosso trabalho. Né? O do educar, muito bem lembrado num dos poemas de Castro Alves, quando ele termina com a sua última, na sua última estrofe, no seu último verso, dizendo: espíritas, educai. Nós podemos, então, formar a nossa microcomunidade pedagógica e passarmos a trabalhar nesse tipo de construção, e, é claro, experienciação, que é interior, experimentação com os outros, de modo a que a gente possua não somente uma massa crítica de pessoas pedagogicamente se transformando em educadores baseado no pensamento espírita, como também termos resultados que nos permitam atuar no mundo, mostrando que há validade nesse tipo de atitude, nesse tipo de trabalho pedagógico. Essas são as considerações para o dia de hoje, e esperamos que, com isso, tenhamos delimitado os marcos referenciais para o educador se trabalhar. Que tenhamos uma boa reflexão, que aproveitemos o ensejo de aprofundar as nossas experiências pedagógicas e que, a seguir, possamos, então, trazer de volta as nossas inquirições e trazer as nossas buscas do momento. Que todos fiquemos em paz e que busquemos cada vez mais sermos os aprendizes de Deus, os aprendizes do Evangelho, para realizarmos em nós próprios e no mundo a plenitude que delineamos, que já imaginamos ser possível a partir do saber espírita.